Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano. Antes de qualquer coisa, quero dizer que na sexta-feira tivemos um probleminha com a internet, por isso o programa não foi ao ar. Mas hoje estamos aqui firmes e fortes. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos lá. Quando a gente pensa que atingimos o pico da ignorância e da cretinice desse governo, estamos errados. Tem muita coisa ruim acontecendo. Mas vamos por partes, né? A Procuradoria-Geral da República investiga a participação de vários parlamentares no financiamento de atos, aqueles atos antidemocráticos, e tem uma lista enorme de deputados ligados ao PSL, né? A suspeita é que eles usavam dinheiro público para financiar esses atos, principalmente ali em Brasília. A Procuradoria também suspeita que donos de canais de redes sociais lucraram mais de R$100 mil com a divulgação dos atos contra a democracia. Eu nem vou dar a lista de nomes desses deputados, porque não vale a pena. A gente vai começar o programa, para abrir assim de uma forma mais contundente, mostrando cenas ao contrário dessa gente. Do nosso pessoal que foi às ruas em Brasília a favor da democracia. Vamos lá. Estamos no centro do poder político do Brasil e estamos nas ruas para defender a democracia contra o fascismo e contra o racismo. Do outro lado estão os traidores da pátria, os traidores do povo brasileiro. Aqui ninguém bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Aqui está o povo brasileiro de verdade, que está na rua, lutando por justiça, lutando por democracia, contra o racismo e contra o fascismo. Somos democracia! Torcida brasileira, vocês viram aí um trechinho, né? Da manifestação. Teve manifestação em Brasília, aqui em São Paulo foi menor, mas em Brasília que o pessoal foi para a rua, principalmente as torcidas organizadas do Corinthians, do Vasco, dos outros times grandes de Rio e São Paulo. Muito bem. Nós vamos falar hoje daqueles personagens, novo personagem fantasmagórico que surgiu, né, do senador Flávio Bolsonaro. Retirou-se, mas na verdade foi escanteado pela família porque estava pegando mal as mentiras e as coisas que ele estava escamoteando, né? Porque aí fica aquela pergunta, que aliás, parabéns a Andréa Sadi, que perguntou a ele, porque todo mundo quer saber, cabe até no momento cobrança aqui do Papo com Zé. Como o Queiroz foi parar na sua casa, senhor Wassef? Aí ela perguntou, ele foi voando? Ele pulou um muro? Não é possível. Você não explica. Não, mais tarde eu vou explicar o que aconteceu e tal, papá. Levando-se em conta que ele não é mais o advogado do senador Flávio Bolsonaro, mas diz que continua sendo advogado do capitão Corona, o que é uma coisa muito grave. E vamos repetir a pergunta. Como ele foi parar na sua casa em Atibaia? E essa coisa de dizer que ele estava lá há poucos dias, já há provas contundentes que ele passou Natal, Ano Novo, gente pegou ele durante o ano passado para levar ele para Araruama, Saquarema, sei lá o que e tal. É brincadeira. Vamos lembrar hoje do tricampeonato, né, que foi 50 anos do tricampeonato do Brasil, a melhor seleção que o Brasil já teve, com Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto, ganhando lá no México, tricampeonato. Eu tive o privilégio de cobrir essa Copa do Mundo em loco lá no México, né? Vamos lembrar dessa Copa. Vamos lembrar também de um grande brasileiro, 16 anos sem Leonel de Moura Brizola. Faço questão de sempre lembrar desse brasileiro que faz uma falta enorme nos dias de hoje. Quando a gente pega aquelas cenas
dos debates dele com o Maluf, com o Fernando Henrique. E vou te contar, que saudade. Uma coisa que a gente não pode deixar passar também é o seguinte, houve esse incêndio lá na aldeia dos Guaranis, do Pico do Jaraguá, a demora dos bombeiros em chegar para apagar aquele incêndio, se não fossem os próprios índios guerreiros lutarem, fumaça, um calor desgraçado para apagar aquele incêndio, que a gente não sabe nem como começou esse incêndio lá na aldeia dos índios Guaranis, do Pico do Jaraguá. Impressionante. E outra coisa que nós temos que falar aqui, essa violência desmedida da Polícia Militar de São Paulo. É um negócio impressionante o aumento da violência aqui. As cenas são cruéis, são devastadoras. Mas aí ouvem as autoridades do governo, autoridades da própria Polícia Militar, que dizem que não é bem assim e tal, papá. E daqui a pouco eu vou ler um texto do querido historiador e amigo Luiz Antônio Simas, que explica a formação da Polícia Militar de São Paulo, que diz que agora vai dar câmeras, vão usar câmeras para poder também se defender, para mostrar a verdadeira face do que está acontecendo nas ruas. E também vão passar por um novo curso de avaliação, reaprender, lembrar os ideais da Polícia Militar e tal. Olha, as cenas são cruéis, devastadoras, e não é um caso isolado, não é exceção. São muitos casos, um atrás do outro. É impressionante a violência que nós estamos assistindo, principalmente contra a população jovem negra da periferia, aqui em São Paulo. Você pode participar, né? 11-992-030506 e a gente bate aquela bola de segunda a sexta, de 6h30 às 7h, você já está habituado. Segundo a Mônica Bergamo, grande colunista, jornalista da Folha de São Paulo, o Capitão Corona já estaria de saco cheio do advogado Frederic Wassef, tá? Dono da famosa casa que abrigou o famoso Queiroz, né? Queiroz que agora está abrigado lá em Bangu, né? Muito bem. Segundo a Mônica, o Bolsonaro reclamou que o Wassef dá entrevistas demais e atrapalha mais do que ajuda. Realmente ele gosta de um holofote, né? Ele é uma figura meio assim, funérea, né? Parece estar com a família Adams, é um negócio. Eles escolhem os personagens, esses personagens estão surgindo durante o governo do Capitão Corona, são profundamente abjetos. O próprio Wassef disse que fez isso, que saindo da advocacia, deixando de ser advogado do Flávio Bolsonaro, por estar sendo usado para que pessoas ataquem o presidente e o próprio Flávio. Que coisa. Ele jurou nunca ter revelado à família Bolsonaro sobre a presença de Queiroz no imóvel dele. Será possível? Será o Benedito, como diria outro, que ele nunca falou, escuta, o Queiroz está lá em casa? E como é que o Queiroz foi parar na sua casa? Como diz a pergunta da Andréa. Pulando o muro? Ele chegou a dizer antes que Queiroz não estava na casa de Atibaia e que era vítima de armação. O contratado agora é o senhor doutor Rodrigo Roca, que já defendeu Sérgio Cabral Filho e trabalha para a viúva do torturador Brilhante Ustra, Maria Joselita. Quer dizer, olha que currículo, né? Trabalha para a viúva do Brilhante Ustra. Então, que beleza, hein? Então está indicado para o cargo. Aliás, gente, tem cada um sendo indicado e tomando posse. Por isso que eu falei no início do programa, quando a gente pensa que a vida acabou, não. A mediocridade, a coisa ruim, a ignorância, neca de pitibiriba. Acabei de ver uma foto aqui na internet desse novo secretário da Cultura, um artistazinho de quinta categoria, abraçado ao Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Foi visitar a Fundação Palmares e disse que ele está fazendo um excelente trabalho. Olha, veja, é inacreditável, né? A Regina Duarte, por mais medíocre que fosse, pelo menos tentou destituir esse cara do cargo. Esse já chega abraçado. Esse pediu para ser. E o grande currículo que ele tinha, o grande motivo para ser secretário da Cultura é ser amigo dos filhos e ter puxado bastante o saco da família. É inacreditável. Eu vou falar aqui com vocês, deixa eu ver aqui. Pim, pim, piririm. Pim, pim, piririm. Tá aqui, ó. Lise de Salvador. Oh, quanto tempo, hein? É uma pena não poder soltar fogos, porque hoje merecia uma queima de 15 minutos. Marivaldo Santana, tô falando do Parque São lá da família do Capitão Corona. Abre a boca, Queiroz. Conta tudo, Queiroz. De Embu das Artes, você acha que o Flávio Bolsonaro vai ser preso
Cadê os celulares do miliciano Adriano? Calma, que daqui a pouco tem um momento de cobrança. O Antônio Parejo, de Bom Sucesso separado, Minas Gerais. Porque todo miliciano está sendo preso, tem foto com o Bolsonaro. Gozado, né? Não há proximidade nenhuma, mas toda vez que ele é preso, tem uma foto com o Capitão Corona. As pessoas estão reclamando que o YouTube e o Facebook não estão passando o programa. Ô Isaac, dá uma olhadinha nisso. O YouTube e o Facebook não estão passando o programa. Será o Benedito? A gente acertou por um lado, talvez não tenha acertado pelo outro. Fala aqui do Daniel de Osasco. O clã tem forte vocação para esconder gente. O mandante, no caso da Marielle, está bem escondido. Rosalves da Vila Formosa, conta tudo Queiroz. Maurito de Itaim Paulista. O Queiroz alugou a casa no AMB. Rafael São Bernardo. Zé, o Eintracht fugiu, bem típico dos covardes. Luiz de São Mateus. Momento cobrança, cadê a mulher do Queiroz? Isso é uma boa para o momento cobrança. Mas vamos ver se esse negócio, se o Facebook, o YouTube, o que houve, para o pessoal poder acompanhar o programa. Não só pela Rádio Brasil Atual, pela TVT, pela TV Quirimurê e outros canais que retransmitem o Papo com Zé, mas muita gente assiste pelo YouTube ou então pelo Facebook. Bom, grupos bolsonaristas utilizavam uma chácara lá em Brasília para treinamento paramilitar. Reuniões, foi achar fogos de artifício, facão, propaganda, cartazes. Eles usavam essa chácara a 22 quilômetros de Brasília para treinar. É aquele pessoal ligado àquela que está presa, aquela translocada tal de Sara, né? A Polícia Civil revelou que 3 grupos participavam de atividades do local. 300 do Brasil, que nunca foram 300, né? Patriotas e QG Rural. Segundo o delegado, a gente acredita que esse acampamento era utilizado pelo grupo para reuniões e treinamentos, tá? Algumas delegacias do Distrito Federal investigavam crimes ligados a esses grupos e redes sociais. Pessoalzinho. Estou aqui dos celulares do Capitão Adriano. O Bibiano disse numa entrevista, logo depois ele morreu de infarto, o Bibiano, que foi muito assim ligado, era um homem de extrema confiança do Capitão Corona, durante a... Foi ministro e logo depois defenestrado do primeiro ministério do Capitão Corona. Ele mandou o celular dele, que tem muitas conversas com o Capitão Corona, para sua irmã nos Estados Unidos. E a notícia que chega agora é que esse celular já chegou ao Brasil. Então nós temos vários celulares aí para a gente saber direitinho das conversas. Os 13 celulares do ex-capitão Adriano, que houve perícia, mas ninguém ficou sabendo. O celular famoso do Bibiano, que estava lá nos Estados Unidos, e também os celulares desse translocado da família Adams, o ex-advogado do Flávio Bolsonaro e advogado do Capitão Corona, o Acef, né? Como é que ele falava com o Bolsonaro? Com quem que ele conversava? É isso aí, torcida brasileira. De celular tem muita história, são muitos celulares aí de um lado para o outro e tal. O Fujão, né? O Fujão, o ministro, ex-ministro de Educação, que foi ministro até desembarcar nos Estados Unidos, foi tudo armado. Vê como é que a coisa é armada. Ele era ministro e só foi defenestrado no carro quando botou os pés nos Estados Unidos, lá em Miami. Chegou nos Estados Unidos e já começou a zombar. Tirou foto em frente a uma dessas lojas de lanchonetes famosas, cadeia, sabe? Quanto à culinária internacional, ontem fiquei tentado a comer uns tacos, mas acabou sendo fast food. Alguém quer saber da sua vida comendo taco, rapaz? Figurinha. Essa figurinha desse ex-ministro da Educação, que vai ganhar um baita cargo no Banco Mundial, vai ganhar mais de 100 mil por mês, com direito a mordomias, não sei o que e tal, caiu para cima, como diria o outro. Mas vamos dar uma boa música. Vamos falar do... É genial, sim. 84 anos hoje, ele nasceu em Alagoas, ele toca tudo quanto é instrumento, de acordeon, piano, violão, tuba, o que você quiser, e tira som de qualquer coisa, de pires, prato, talher, computador, não sei o que e tal. Olha, ele é merecedor de todos os elogios, é um músico fora de série, está nativo ainda, excursionando o mundo afora. Vamos ver e ouvir um trechinho do grande Hermeto Pascoal, que faz hoje 84 anos,
Uma gravação feita pelo canal de YouTube Um Café Lá em Casa, que é sensacional, tá? Do grande violonista Nelson, tá? Vamos lá, ver e ouvir. Olha, que eu estou procurando ver se está aqui. Ah, no Facebook está, no meu Facebook. Vou até ver se eu abro aqui alguns comentários, ó. Lutero Barbará, estou acompanhando pelo Facebook aqui de Barcelona. De Barcelona, só tirar só o áudio para não dar confusão, pera aí. Leila da Silva Tor, querida Leila, um beijo para você. Estou assistindo muito bem pelo Face, ela dizendo. Dos Santos, Marco Aurélio, Faleiro, o povo está muito calmo. Auri, deixa eu tirar o áudio para não dar confusão. Pera aí, aqui. Zueli Rodrigues, eu vou ter que tirar esse áudio aqui, senão dá confusão, mas de qualquer maneira está, sim, no Facebook do Ultrajano. Vamos falar de cores desagradáveis, trágicas. Olha, gente, do jeito que a gente vê essas imagens, no Rio de Janeiro a praia lotada, aqui em São Paulo no Brás, sabe? As ruas, eu sei que tem gente que tem que trabalhar, que tem que ir atrás do seu ganha-pão, mas tem muita gente se divertindo, no lazer, não respeitando o distanciamento social, saindo sem máscara, não está nem aí, festa em casa com a multidão de gente e tal. E os números só subindo. Vou dar aqui alguns números, mas não adianta, a gente fala isso todo dia, eu não sou nada, mas os outros falam. E esse pessoal ri, é uma gripezinha. Como falou o Capitão Corona, eles acham que é uma gripezinha e que está tudo resolvido. Vamos aos números. Subiu para 50.737. 50.737 o número de mortes pela Covid-19, tá? Divulgado hoje à tarde pelo aquele consórcio da imprensa. 78 mortes desde Buriti de ontem às 8 da noite. Segundo o jornal o Globo, há mais de 21 mortes sob suspeitas de terem sido causadas pelo coronavírus, tá? O total de casos, até agora, 1.090.349. Foram 3.359 novos casos desde o boletim de ontem à noite. Números de São Paulo, que é, né, o epicentro da epidemia aqui no Brasil. E na América Latina, já são 12.634 vítimas. Repetindo, 12.634 vítimas fatais do coronavírus. Até hoje à tarde havia 221 mil pessoas infectadas em todo o estado. Olha que notícia, o interior de São Paulo já ultrapassou em número de casos de pessoas infectadas e mortes a capital. O número do interior foi 14,5% maior do que na capital durante a última semana. Algumas cidades estão até dando passo atrás, porque as pessoas saíram de uma forma desmedida para as ruas, né? Campinas, outras cidades assim, tiveram que restringir, fechar as portas do comércio, porque as pessoas estavam exagerando, e tem gente exagerando pelo país afora. Isso é uma vergonha, uma preocupação. A gente nunca vai sair disso. Se continuar desse jeito, vai ficar um tempo. Quando isso vai acabar? Em apenas 8 dias, houve 1 milhão de casos da Covid-19 em todo o mundo. Tá? Também foi registrado um recorde de infecções diárias. 183 mil no mundo inteiro. O maior, olha só que número trágico, infectados é do Brasil. Isso preocupa muito a Organização Mundial da Saúde. Sabemos que a pandemia é muito mais que uma crise de saúde, dizem eles. É uma crise econômica, social e, em muitos países, política. Os efeitos da pandemia serão sentidos durante décadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Tá? Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não se entende. É um governador que está ameaçado de impeachment pela Assembleia Legislativa. O prefeito completamente perdido. Agora já é o terceiro secretário da Saúde em um mês que pede demissão, sai. Agora entrou um bombeiro ligado à saúde para ser o secretário da Saúde. Dos 7 hospitais de campanha, só 2 ficaram prontos. Agora não adianta mais fazer esses 8-5, outros 5 hospitais de campanha.
não é? As pessoas estão de uma forma agressiva saindo às ruas, indo à praia, não estão nem aí do distanciamento social. As imagens do Rio são horrorosas, da tristeza, tá? Que agora é o novo secretário de Saúde, é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiro, Alex da Silva Busquet. Esse ódio não pode ficar na areia, mas todo mundo jogando frescobol, ficando na areia. É um negócio, olha, no Rio de Janeiro, 8.875 mortos e já foram confirmados 90, está arrumando para 100 mil casos confirmados, 596 só nas últimas 24 horas. Tá? Gente, não é fácil não. Esse negócio do novo secretário da Cultura, ficar abraçadinho com o cara, esse sujeito presidente da Fundação Palmares, isso é um absurdo. Já mostrou por que veio, que concorda com tudo isso que está aí, sabe? Quando a gente pensa, vai dar uma melhoradinha, é igual o novo ministro de Educação. O que está cotado é o secretário de Educação do Paraná, indicado nada mais, nada menos que por Ratinho Júnior. Quer dizer, um é o genro do Silvio Santos, o outro é indicado pelo filho do Ratinho, tá bem. E aliás, tem o dedo do ministro das Comunicações na possível indicação desse senhor, o senhor Renato Feres, se não me engano, secretário de Educação lá de Curitiba, que é a favor do Estado mínimo, sabe, das escolas particulares, acha que os professores de escola pública são semi-analfabetos e por aí vai, tal, esse tipo de gente que está nos governando há 1 ano e meio. Vamos falar de um grande brasileiro, Leonel de Moura Brizola, 16 anos sem Brizola, enterrado lá em São Borja, ao lado de Jango e de Getúlio. A trajetória de Leonel de Moura Brizola é exemplar. O único governador eleito por 2 estados do país, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E tinha educação como sua principal meta, a criação dos CIEPs, tão atacados por os caras da oposição. Depois que Brizola saiu do governo do Rio, os CIEPs foram sendo deixados de lado. Tem muito CIEP que virou matagal, escolas que viraram matagal. Coisa absurda. Mas vamos matar um pouco a saudade do grande Leonel de Moura Brizola, que criou a Rede da Legalidade em 1961, para que não houvesse, 64 era para ter sido em 61. Os militares queriam dar um golpe em 61, não deixando o Jango tomar posse no lugar do Jânio. Brizola armou o povo gaúcho, criou a Rede da Legalidade e impediu que o golpe fosse dado. Defendeu a democracia. Vamos ver a história do engenheiro querido Leonel de Moura Brizola, contada no documentário Brizola, Tempos de Luta, de 2007, dirigido pelo Tabajara Ruas. Vamos ver e ouvir o trailer. É emocionante. Eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Eu sou o mesmo. Sou o mesmo que sempre fui. O preconceito se levanta como um muro em muitas circunstâncias. E o meu desafio é derrubar esse muro. Que falta você faz, Brizola. Vamos falar da violência em São Paulo? Uma imagem chocante, mais uma, né? Foi divulgada nas redes sociais, gravada no Jardim Ariston, em Carapicuíba, que lembra perfeitamente o assassinato lá do George Floyd nos Estados Unidos. Vamos ver a imagem e depois eu comento. Tá aí. Lembra muito, ele botou o joelho ali, ficou asfixiando. Quase foi assassinado.
legal. catarse.me. Aliás, parabéns, Eduardo Suplicy. Fez 79 anos ontem, um grande brasileiro, sabe? A renda mínima até lutou tanto, né? A básica, olha, parece que encheu o saco de todo mundo e está conseguindo, né? Parabéns, Eduardo Suplicy. Vamos ouvir um vídeo do padre Júlio Lancelotti, também a favor da democracia e contra o fascismo. É uma homenagem a todos que lutam contra o fascismo, a todos que lutam contra o autoritarismo. É uma homenagem para você, Gabrielzinho, que lá de junto de Deus, onde você está, nós nunca te esqueceremos. É uma homenagem para você, Guilherme, jovem negro e periférico, atingido covardemente pelo aparato do Estado. É uma homenagem a todos que lutam, às torcidas organizadas, a todos os grupos que lutam contra a ditadura, contra o fascismo, contra a vergonha golpista, contra todos aqueles que agora parecem que estão de um lado, mas sempre estiveram contra o povo. Salve o padre Júlio Lancelotti, faz um trabalho admirável com morador de rua e é ameaçado constantemente. É um absurdo ser ameaçado constantemente. Ele tem que tomar muito cuidado, porque sempre querem eliminar o padre Júlio Lancelotti, uma figura admirável. Parabéns, padre Júlio Lancelotti. Juarez e o filho dele, Pedrão de Mogi, o Paulinho de Realengo, como faz falta o grande Brizola? Faz sim. Doris e Rodoir de São Caetano do Sul. Será que o Queiroz terá vida longa? Vamos ver. Abre a boca, Queiroz. Bom, momento cobrança já diluí pelo programa, né? Quem matou, executou Marielle Anderson, até pulei, esqueci o número de dias aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu pego. Momento cobrança, está aqui, ó. 831 dias do assassinato, da execução de Marielle Anderson. Bom, o Queiroz, eu não sei também cadê o Queiroz. Agora abre a boca, Queiroz, conta tudo, Queiroz. Os 13 celulares do ex-capitão Adriano e o celular do Bibiano. A gente quer saber qual o conteúdo do celular do Bibiano. Gente, quero mandar um grande abraço aqui para os jogadores que foram tricampeões